Olá, amados. Hoje eu vou compartilhar com vocês um texto de 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nessa noite eu gostaria de aproveitar que a gente está começando hoje a verdadeira Páscoa cristã, a verdadeira Páscoa judaica, e eu quero incentivar vocês a buscar o sobrenatural de Deus. Seria esse, assim, o forte dessa noite. Porque na nossa caminhada com Deus, nós temos tantos questionamentos que às vezes nós perdemos a vida de simplicidade que há em Cristo Jesus, de deixar que Ele guie os nossos passos, que Ele nos oriente, que Ele nos inspire, nos ensine o caminho que temos que seguir. A Bíblia toda é um contexto, nada se perde, mas tudo realmente se transforma, tudo é significativo para que possamos aprender coisas novas dia após dia. Toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa questionadora e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da forma como Deus me atraiu a esse ministério de amor, da caminhada com Ele. Nos questionamentos da vida, eu ficava dizendo como Cristo está vivo. Quem está vivo fala, eu quero ouvir Ele falando comigo. E aí Ele me levou a estudar o livro de Atos. Ao ler o livro de Atos, já coloquei um pouquinho sobre isso aqui, eu comecei a ver o sobrenatural de Deus, o Deus em ação durante todo o livro de Atos. Um Deus que se movimenta, não é um Deus que está distante de nós, como eu pensava. Eu falava, Deus está lá em cima, não está nem aí para mim aqui embaixo, então posso fazer qualquer coisa que não vai fazer diferença. E aí eu pedi para Deus começar realmente a falar comigo. Falei, se o Senhor Jesus está vivo, então fala comigo. Começa a se manifestar na minha vida, porque se o Senhor falar comigo, eu vou te servir por todos os dias da minha caminhada na terra. E Ele levou a sério aquela oração minha e respondeu. Rapidamente eu comecei a receber os sonhos, as revelações, as visões, isto é, o sobrenatural de Deus na minha caminhada. E nunca mais parou. Fui muito criticada, muito mal entendida, muitas vezes, quando eu contava os sonhos. Eu lembro que muitas críticas eu recebi e às vezes ainda recebo até hoje, né? Isso não para nunca. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você vai estar ouvindo um pouquinho dessa caminhada com Jesus a respeito da festa da Páscoa. Eu nunca tinha comemorado, e de Páscoa eu só entendia dos coelhinhos de Páscoa, dos chocolates gostosos, que eu sempre amei, né? Então, para mim, Páscoa era isso. Até um dia que Deus me deu um sonho, que era para daí alguns meses, 6 meses, um ano, numa data tal, que agora eu não lembro a data, mas o grupo que caminhava comigo em oração sabe muito bem, né? Deus me disse, nessa data você vai fazer uma semana de jejum de pão sem fermento. E aí eu, como sempre muito curiosa, eu falei, poxa, por que não hoje, né, Senhor? Por que daqui quase um ano? Eu não estou entendendo nada, mas enfim, vou anotar a data. E anotei a data. E para surpresa minha, tempos depois eu recebi um convite para ir a Israel e fui com 2 amigas de oração, 2 irmãs de oração. E quando nós chegamos em Israel, os irmãos de lá estavam comemorando exatamente a Páscoa. E aí eu pude presenciar uma Páscoa verdadeira no padrão da Bíblia, como está escrito em Êxodo 12. É fundamental que você veja e leia Êxodo 12, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Páscoa. E ali ele diz que a Páscoa seria estatuto perpétuo e que a gente deveria passar de geração em geração para os nossos filhos e para os nossos netos. É muito interessante isso. E hoje isso tem sido esquecido. Você pode amar o chocolate, você pode gostar de tudo isso, como eu sempre gosto do meu chocolate assim amargo todos os dias. Mas a festa da Páscoa é muito além disso. E para alegria do nosso coração, enquanto nós estávamos ali comemorando a Páscoa com os irmãos de Israel, nós tivemos a grata surpresa, nós 3 que sabíamos a tal data,
de verificar na nossa agenda e ver que a data que Deus havia dado em sonho era exatamente aquela semana que nós recebemos o convite para passar em Israel. E, portanto, pela primeira vez eu pude celebrar uma Páscoa de verdade no padrão bíblico, o que me apaixonou, o que fez com que eu ficasse vidrada com o Deus da Bíblia mais uma vez. E comecei a estudar sobre o assunto, não só em Êxodo 12, mas 1 Coríntios 5, que eu acho os dois textos maravilhosos. Também em Mateus você vê Jesus comemorando a última Páscoa dele com os discípulos. E eu fico pensando, em Êxodo 5:1 ele fala, celebre as festas no deserto. Isto é, nos desertos da sua vida, celebre a Páscoa, celebre festas. E eu tenho pensado nisso, nós celebramos tantas festas pagãs muitas vezes, né? Eu pelo menos participei quando era criança de várias festas pagãs que não estão sendo ordenadas por Deus na Bíblia. Mas as que estão, nós questionamos tanto. Mas eu quero te dizer que o principal de Êxodo 12 era que o povo, ao sair do Egito, eles nunca se esquecessem e que tivessem um coração eternamente grato pelos livramentos que Deus concedeu a eles ali. O povo de Deus foi protegido num clima de morte como nós estamos vivenciando hoje. E para isso eles teriam que colocar a marca do sangue nas portas. E hoje nós sabemos que a marca do sangue na nossa porta é exatamente quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Em 1 Coríntios 5, ele mostra que ele hoje é a nossa Páscoa. Mas isso não nos isenta de celebrarmos uma Páscoa verdadeiramente cristã. Com que alegria hoje eu paro e começo a semana de celebração da Páscoa do jeito que eu aprendi com Deus e também em Israel. Não por copiar um padrão de uma nação, mas por saber que aquela nação não é uma nação qualquer. Israel foi uma nação levantada por Deus para testemunho dos povos, para exemplo para o mundo do que é realmente uma pátria escolhida por Deus para testemunho às nações. E nós precisamos aprender muito com aquele povo. A Bíblia fala isso, que nós precisamos aprender com eles, porque eles foram escolhidos por Deus com uma missão, como hoje nós também somos escolhidos por Deus com uma missão. E eu quero te lembrar disso hoje. Hoje eu parei no meu lanche da tarde, sentei com o meu Deus, minha companhia constante, maravilhosa, que nunca me decepciona, é a alegria, a paixão da minha vida, realmente é difícil encontrar alguém igual, não é? E sentada com ele à minha mesa, eu comecei a entrega do meu jejum de uma semana da Páscoa. Jejum não é algo para se contar, mas hoje Deus me levou a falar para você, para te incentivar. Porque o propósito do jejum da Páscoa ele é diferente. O jejum da Páscoa, quando ele fala para a gente não comer pão com fermento, simboliza Deus, tira o pecado da minha vida. Deus, torna a minha vida mais pura diante de ti, dos homens. Eu quero, Senhor, agradar ao Senhor em tudo. E eu sempre oro assim, Deus, aponta os meus erros para que ninguém tenha que apontá-los. Eu quero que o Senhor fale comigo na profundeza da minha alma, porque muitas vezes na nossa caminhada do dia a dia nós não lembramos daquilo que temos feito de errado e precisamos parar. E nada melhor do que esse tempo para estarmos realmente ficando em casa, mas para conversar com o Espírito Santo de Deus a respeito dos projetos dele, dos planos dele para a nossa vida, para que nós e a nossa família seja guardada nesse tempo. Nós precisamos da marca do Cordeiro hoje mais do que nunca. Nós temos visto que o anjo da morte já está passando. No tempo do Egito, Egito significa mundo, o juízo de Deus passou. E o povo de Deus foi protegido porque escolheu colocar as marcas do sangue nos umbrais de suas portas. E hoje eu quero te dizer, nós também precisamos passar sobre tudo nesse mundo, pular as dificuldades da vida, mas colocar Jesus como nosso Senhor, como a nossa Páscoa eterna, para que nós e a nossa casa seja protegida nesse tempo e o anjo da morte não encontre a nossa família. Nós precisamos colocar o Senhor, mas não só dizer, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, mas também colocando em prática todos os ensinamentos que nós temos aprendido uns com os outros e com Ele, não só através do padrão da palavra, mas também com pessoas que têm conhecimento da área.
É muito interessante isso, porque nós aprendemos algumas semanas atrás sobre alimentação. E eu trabalho hoje numa clínica em Campinas, que eu tive o privilégio de ver que no meio de mais de 25 mil pacientes, ninguém pegou Covid, ninguém morreu, porque foi passado o valor das vitaminas como realmente algo muito importante para a nossa vida. E hoje eu fico dizendo, certamente, eu tenho a idade que tenho e faço tudo que faço, sem nenhuma medicação, porque sei o que Deus tem me ensinado a respeito do valor de uma alimentação saudável e das vitaminas que nós precisamos estar acompanhando. Vamos morrer? Vamos, mas eu quero morrer no tempo de Deus. Eu quero morrer fazendo a obra de Deus e a vontade de Deus. E nós precisamos lembrar disso. Nós sabemos que a obesidade tem estado no mundo todo, até entre adolescentes e crianças. E muitos pais não atentam para isso e acham isso até bonito. Só que eu quero te dizer que a obesidade é uma das primeiras causas mortes no mundo. Todos os obesos que entraram realmente no hospital hoje, pode assim ser constatado a dificuldade que teve de tratamento e muitos vieram a óbitos. E hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Então, quando nós começamos hoje a comemorar a Páscoa verdadeira, a buscar esse jejum de limpeza para o nosso organismo, eu te convido a fazer também um pedido especial a Deus. Deus, controla o meu corpo. A Bíblia diz que o pecado da glutonaria é um pecado grave, como qualquer outro pecado, e nós não levamos em conta isso. Então eu quero hoje te convidar para colocar em ordem o que ainda não está e perguntar para Deus, Deus, o que é que tem sido pecado na minha vida? O que é que tem sido errado na minha vida aos teus olhos? Porque a nossa tendência é achar que nós estamos muito bem, que nós não precisamos mudar nada, que tudo está ótimo do jeito que está. Só que eu quero te convidar a fazer uma autoanálise hoje e a dizer realmente, Deus, fala comigo. Eu quero aceitar o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que veio ao mundo com propósito, com uma missão tremenda de restaurar o mundo. Mas eu quero não só aceitar da boca para fora, eu quero realmente entrar no padrão dele, para que eu tenha saúde, vida eterna e seja guardado a mim e a minha casa o tempo todo. Que a minha família, meus filhos e meus netos sejam protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. Mas não apenas porque eles receberam Jesus como Senhor, mas porque eles estão procurando guardar os mandamentos do Senhor em tudo aquilo que eles têm recebido e aprendido. E hoje eu quero passar de geração em geração, como a Bíblia nos ensina em Êxodo 12, que você possa realmente parar e pensar e começar também hoje a celebrar a Páscoa com seus filhos e seus netos. Mas lembra eles o que é a verdadeira Páscoa. Pegue os textos da palavra de Deus e mostre para os seus filhos e para os seus netos aonde encontra-se na Bíblia os textos sobre a verdadeira Páscoa e leve-os a comemorar uma Páscoa verdadeira e genuína, para que eles tenham proteção, livramento, não só aqui, mas para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família nessa semana toda, que seja uma semana diferente, uma semana especial, uma semana onde o pecado realmente esteja sendo assim tocado por Deus e retirado definitivamente da nossa vida e da nossa família, para que o anjo da morte não nos encontre e, se ele aproximar, ele possa ver que em nós há a vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Deus te abençoe grandemente nessa semana.